Crianças, hoje a gente vai falar um pouco sobre uma corrente estética que, por muitos especialistas, é tida como o pontapé inicial da cultura brasileira. De tanto tempo que ela durou e de tantos países pelos quais ela passou e influenciou, o barroco, pessoal, é tido por muitos não apenas como um marco inicial ou como um marco fundante da cultura de uma série de países, como aqui no Brasil é tido como seu pontapé inicial, inclusive. Hein, professor, antes do barroco não havia nada? Galera, claro que havia, é evidente que havia, mas devido à sua importância e devido à forma como veio para o Brasil de forma mais bem estruturada, com regras um tanto quanto mais claras e situações um tanto quanto mais bem estabelecidas, eis aí o marco fundante de nossa cultura, de forma mais organizada, digamos. Professor, por que barroco? Galera, vou logo adiantando que a palavra barroco vai ir um pouco contra isso que eu acabei de dizer agora. Ora, professor. Então, pelo visto, nós nos deparamos com uma pessoa que não sabe aquilo que ele fala? Não, senhores, não, senhores. Vejam bem. Barroco faz referência a uma pérola irregular. Professor, como assim? Pessoal, pensem pela perspectiva poética. Uma pérola, vocês provavelmente já viram, sei lá, em filme ou em imagem ou pessoalmente, não sei. E galera, como vocês puderam notar, uma pérola é uma preciosidade, uma coisa bastante bonita. E quando irregular, ela continua maravilhosa, só que irregular, nada mais que isso, tá? Professor, como uma coisa irregular pode ser bem definida, como você acabou de mencionar? Pessoal, é o seguinte: o barroco surgiu e durou por um bom período. Tá? Na Europa, ele vai surgir por volta do século XVII, XVI e vai até o século XVIII, ou seja, é um recorte temporal considerável. E ele está intimamente associado às crises que a Europa vinha enfrentando naquele momento, tanto do ponto de vista político-social quanto religioso. Lembrando que essas duas coisas, naquele momento na Europa, que passa pela transição do feudalismo para a Idade Moderna, esses dois elementos se infundem, galera, porque a igreja tem um papel fundamental na política também, tá? O professor está sendo uma saraivada de informações e a gente já está perdido. Galera, então vamos voltar para o início. Barroco. Barroco é uma palavra que refere-se a uma pérola irregular. É maravilhosa, só que toda irregular. Como assim, professor? Da seguinte forma: o barroco não foi pensado, galera, como uma escola bem definida, com seus traços, técnicas, regrinhas e convenções. Não, tá? Na verdade, o barroco entre aspas, o espírito de seu tempo. Professor, o espírito do seu tempo? Como assim? Galera, o barroco é a expressão dos sentimentos em voga no momento no qual ele foi produzido. Dessa forma, um artista, sei lá, um pintor, vai expressar as ideias e imaginações referentes ao seu tempo. Um escritor de poesias, o mesmo. Um pintor, também. Um escultor, professor, um engenheiro que viria construir uma catedral, por exemplo? Também, galera. Quais características são essas e de que forma elas estão relacionadas a esse tempo? Ah, daí isso eu preciso que vocês segurem um pouquinho. Guarda essa questão que a gente já responde. Professor, então o barroco é uma corrente estética cujas características dialogam com as sensações, as opiniões, sei lá, os desejos, as perspectivas de sua época, mas eles são amplos, variados e não são tão bem delimitados, é isso que o senhor quer dizer? Sim, senhores.
E por que, professor, no Brasil ela é tida como pontapé inicial de sua cultura? Galera, porque até então no Brasil não havia tido nenhuma corrente estética, nenhuma. Assim sendo, o barroco, por mais, entre aspas, desorganizadinho que seja, não deixa de ser a primeira corrente a pisar em terras tupiniquins que tivesse uma mínima estruturação teórico-metodológica. Tá bom, professor, estamos convencidos. Mas agora fala mais. Quais os métodos, quais as características, o que a gente vai identificar numa obra de arte a partir da qual a gente pode dizer, isso aí é barroco? É isso que a gente vai responder ao longo da palestra de hoje. Quais os meus objetivos, senhores? São os seguintes: reconhecer as principais características desse tipo de obra, como mencionado, identificar traços da estética barroca em Portugal. Objetivo esse que a gente vai se atentar melhor, de forma mais aprofundada, na próxima palestra. Conhecer alguns dos aspectos do barroco nos sermões do Padre Vieira. Identificar características do barroco no Brasil. Conhecer elementos do barroco nas poesias de Gregório de Matos. Estabelecer diálogos, relações entre a produção literária barroca e a de outros períodos. Conhecer o barroco mineiro de Aleijadinho, o maior representante dessa cultura no Brasil. Pessoal, senhores e crianças, por que é fundamental a compreensão desse estilo artístico? Galera, porque ele está intimamente associado às crises que a Europa, que passava por um período de transição da Idade Medieval para a Moderna, sofria. E nesse período, pessoal, está circunscrito o surgimento de uma vertente religiosa que hoje é quase tão numerosa quanto o catolicismo. Eu me refiro ao protestantismo. Professor, as igrejas protestantes são desunificadas. Há uma série de categorias, subcategorias, vertentes. A Igreja Católica não tem tantas vertentes quanto essas. E aí, como fica? Galera, fica que, naquele primeiro momento, houve uma cisão na cristandade. Uma cisão que o Papa e a Igreja, enquanto instituição, sentiram duramente. Foi um impacto profundo nos alicerces da Igreja Católica, que passou a contar com bem menos fiéis a partir de então. E ainda hoje, galera, é bastante comum que nós vejamos uma série de igrejas e templos evangélicos, protestantes ou qualquer uma das várias variações dessa linha do cristianismo. Então, pessoal, naquele momento, quando essa cisão deu origem ao surgimento de novas igrejas, novas perspectivas filosóficas e religiosas, a gente identifica ainda hoje essa cisão e a continuação desse surgimento de novas vertentes cristãs. O diferencial naquele momento, galera, é que houve um contra-ataque contra os que separaram-se da Igreja Católica, tá? E esse contra-ataque se deu de diferentes formas. Seja ele fisicamente, propriamente falando, isso a gente vai poder identificar, por exemplo, na Inquisição, onde tudo aquilo que não era tido como correto, aceitável pelos católicos, era classificado como bruxaria, paganismo, e assim sofreria as consequências por tal prática. Os praticantes, os acusados, sofreriam durante a Inquisição. Os processos levantados contra essas pessoas culminaria em uma série de torturas, uma série de métodos que levariam essas pessoas possivelmente à morte, à confissão de seus pecados, entre aspas, à remissão de suas almas, mas o corpo já estava condenado. Então, assim, o cara estava entre a morte, não tinha muita escolha, tá? Professor, esse período, pelo que você está me falando, é recheado de intrigas, transformações e mudanças?
Sim, senhores, o contexto histórico, galera, é bastante conturbado. Porque vejam só, quando a gente está falando em barroco, a gente está tratando do fim do século XVI, começo do XVII, até o início do XVIII. Ele tem como palco uma Europa que está em convulsões, está em crise, tá? Essa crise é acarretada devido à transição do período feudal para a Idade Moderna. E isso, pessoal, abarca também toda uma transformação social e mercadológica e econômica. A gente tem um universo feudal marcado por uma economia feudal que agora depara-se com o surgimento de uma espécie de pré-capitalismo, tá? E mudanças sempre são problemáticas, sejam elas de grande escala ou de média ou pequena escala. Nesse caso, a gente está falando da transformação de um continente todo e também suas colônias. Isso é um big deal, é algo digno de nota, tá? Como mencionado, as reformas que impactaram profundamente a Igreja Católica, que promoveu um contra-ataque, cujas armas eram o Tribunal do Santo Ofício, a Sagrada Inquisição, a partir da qual todos aqueles tidos como profanos, todos aqueles tidos como contrários à perspectiva católica seriam condenados, seriam julgados, né? E o corpo estava condenado, como mencionado, apesar de, entre aspas, aquilo ser uma tentativa de salvação da alma. E houve também o Concílio de Trento, pessoal, que foi o concílio mais longo do universo, durou 18 anos. Concílio esse convocado pelo próprio Papa e no qual as autoridades da Igreja Católica naquele momento discutiram tudo o que poderia ser feito para a Igreja Católica manter os seus domínios, o seu poder. Afinal de contas, com a reforma, muitos fiéis estavam abandonando a crença católica, que sofreu um golpe mortal a partir do momento que foi acusada de praticar uma série de atos que iam totalmente contra os ensinamentos do cristianismo arcaico, o cristianismo original, digamos. Esse concílio, então, pessoal, propôs uma série de literaturas, uma série de produções artísticas que tinha como base o enaltecimento da Igreja Católica em detrimento de toda aquela religião que não o fosse católica. É por isso que o Barroco vai ser tão esplêndido, tão rico, tão sensacional, porque ele conta com o patrocínio da instituição mais rica do momento, da época, a Igreja Católica. Galera, como eu acabei de mencionar para vocês, o Concílio de Trento direcionou uma série de estudos literários para essa questão do salvamento das almas, né? Os membros da Companhia de Jesus foram preparados para defender os dogmas católicos, por meio de sermões e por meio de suas peregrinações e suas missões em outros continentes, aqui na América, por exemplo. Esse aspecto teria grande relevância para a literatura, para a arte barroca no geral, como nós veremos a seguir.